época onde você ficava olhando o rótulo do shampoo ou de algum produto que estava ali no banheiro e hoje em dia você fica rolando o feed do Instagram, Stories ou Facebook? Você já abriu o seu Instagram, o seu Facebook na busca por aquele bolo de chocolate maravilhoso, como se você estivesse abrindo a geladeira no meio da tarde? Você já participou de um evento social onde as pessoas não falam entre si, não conversam entre si e sim ficam só mexendo no telefone? Pois é, provavelmente você já vivenciou ou vivencia alguma dessas situações e é isso que acontece comumente na era das redes sociais e da tecnologia. Hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre O Dilema das Redes Sociais, que é um documentário da Netflix feito por vários ex-funcionários do Facebook, do Twitter, do Google, do Pinterest, que fala sobre as consequências do mau uso das redes sociais e como isso muitas vezes não é culpa do usuário e sim é um estudo muito bem feito das redes para te manter ali sempre conectado. Você já deve ter ouvido aquela frase "There's no free lunch" ou "não há almoço grátis". Isso é muito utilizado quando a gente fala de empresas como Facebook, Twitter, Instagram, onde o consumidor final, nós, não pagamos nada para usar essas ferramentas. Isso traz muito aquela ideia de que se você não paga pelo produto, provavelmente o produto é você. E é isso que faz com que essas empresas ganhem dinheiro. Elas usam as nossas informações, classificam os nossos gostos e os nossos interesses e vendem anúncios para outros parceiros, né? E o que faz eles terem o dinheiro. E aí esses parceiros pagam para anunciarem as propagandas deles, os conteúdos deles, para as pessoas que melhor se encaixam nesses perfis de acordo com a empresa e de acordo com o conteúdo da empresa. Então o Facebook, o Instagram, o Twitter, ele vai fazer esse match entre a empresa que está pagando pelo anúncio e o consumidor final que está ali apenas consumindo um conteúdo totalmente gratuito, mas que no meio ali do caminho, dos stories, do feed, vai aparecer algum conteúdo patrocinado por uma empresa aí que está pagando mesmo financeiramente, mantendo essas empresas grandes de tecnologia. Para que essas empresas que estão pagando efetivamente pelos anúncios tenham mais vontade para cada vez mais empresas paguem por esses anúncios, o Facebook, o Instagram e outras empresas de tecnologia, que eu só estou dando alguns exemplos, elas precisam que os usuários fiquem cada vez mais nessa plataforma, que eles conheçam cada vez mais o usuário, que eles obtenham mais informações sobre eles. E para isso é muito utilizado algumas ferramentas psicológicas para te fazer querer ficar ali cada vez mais. Eu vou contar um pouco sobre elas. Eles tentam te conhecer pelos likes que você dá em uma foto, pela quantidade de tempo que você fica olhando um certo tipo de conteúdo ou anúncio mesmo. E aí eles vão usar essas informações para construir um conhecimento sobre você e criar os anúncios em cima de você. Eu fiz um vídeo aqui algum tempo atrás, 2 vídeos, na verdade, que têm relação com esse conteúdo. Um deles era para você entrar na sua conta do Gmail e tentar ver lá quais são as informações que o Google sabe sobre você. Vou deixar o link aqui na descrição. E também, 2 semanas atrás, eu contei um pouco sobre o algoritmo de recomendação, que tem muito a ver com a propagação de fake news e as bolhas sociais que a gente vive, né? E também para a gente sempre se manter interessado nesses assuntos, interessado nas redes sociais e ali tá sempre usando-as, porque a gente vai sempre receber um conteúdo que é do nosso interesse. Então, você vai encontrar pessoas que provavelmente falam a mesma coisa que você vai falar: nossa, essa pessoa que apareceu aqui pra mim, eu concordo com tudo que ela tá falando, mas provavelmente essa pessoa apareceu pra você justamente porque você concordaria com tudo que ela tá falando por conta dos algoritmos de recomendação. Isso vai fazer com que você encontre mais e mais perfis que têm um match com você, uma correspondência com seus interesses, e a ferramenta fica ali te mantendo por mais e mais tempo. Além disso, o Tristan Harris, que é um dos ex-funcionários do Google e também um dos personagens principais desse documentário The Social Media, e hoje ele é fundador de uma empresa chamada Humane Technology, que busca essa tecnologia humanizada.
ele fala que algumas empresas, elas focam em técnicas até utilizadas em cassinos para as pessoas se manterem ali viciadas. Além disso, o especialista Daniel Kruger, pesquisador na área de comportamento humano na Universidade de Michigan, ele fala que o efeito que as redes sociais têm na gente hoje em dia, elas são muito parecidas com o efeito de uma cocaína na pessoa, ela ativa os mesmos mecanismos cerebrais. Sabe quando a gente vê aquelas coisas de ratinhos que são treinados para fazer alguma coisa e se eles conseguem, eles recebem um pedaço de queijo? Então, a gente na rede social é como se fosse um ratinho. Toda vez que a gente posta uma foto e a gente recebe um monte de like, é como se a gente estivesse recebendo um monte de queijo. E isso aumenta a nossa dopamina e vai trazer uma certa felicidade instantânea para nós. E o tempo todo a gente vai querer esse queijinho, então a gente vai estar ali consumindo e criando conteúdo para as redes sociais, na busca desse novo queijo que a gente vai receber ali com os likes, com as mensagens e com outras ferramentas que a gente vai estar ali o tempo todo consumindo. Além disso, o Tristan, ele fala que quando você puxa o feed para baixo e ele dá um refresh, renova todas as suas histórias, todas as mensagens dos seus amigos, é como se você estivesse puxando uma alavanca daquelas máquinas de caça-níquel, onde você tem as imagens que elas ficam iguais. Você tá ali buscando por uma recompensa imediata. Isso tem muitas consequências negativas da nossa vida. Aumenta a quantidade de depressão entre as pessoas, de ansiedade, por a gente estar ali o tempo todo nessa busca de recompensas imediatas e muitas vezes não alcançadas. Hoje em dia a gente tem os stories e os feeds que tem uma reciclagem tão alta, os stories somem em 24 horas, que a gente desenvolveu um fear of missing out, um medo de perder informações que sinceramente muitas vezes nem é útil para nossa vida. Lembra quando eu falei para vocês de ratinhos e nós nas redes sociais, da relação entre o queijo e o like? Então, isso também é utilizado até nos algoritmos de inteligência artificial, aprendizado por reforço. Quando você tende a receber um like e ficar feliz, você vai tentar cada vez mais fazer essas mesmas ações para ter um reforço positivo e você aprende automaticamente com isso. Igualzinho os algoritmos de aprendizado por reforço. Assim como os algoritmos, que na verdade são os robozinhos que a gente fala, nós também estamos sendo controlados e aprendendo a nos comportar dessa maneira. E eu nem vou falar sobre o fato da gente comparar a nossa vida real atrás das cortinas com um palco de outra pessoa, com uma foto postada ou 15 segundos da vida dela colocada num stories. A gente tende a comparar isso e isso piora o nosso sentimento de inferioridade, eu não sou boa o suficiente e na verdade a gente esquece que a gente só está comparando a nossa vida real com uma vida fake ou uma vida estática de uma pessoa ali na internet ou às vezes até photoshopada de uma vida ali em 15 segundos. Uma coisa que eu queria deixar bem enfatizado aqui é que a gente não pode se culpar o tempo todo por estar abrindo o celular, abrindo a rede social o tempo todo. A gente tem que ter consciência de que isso é uma coisa que a gente aprendeu por conta desse estudo tão forte que as redes sociais fazem para nos manter ali. Mas é importante a gente falar sobre isso para a gente ter consciência de algo que a gente estava fazendo sempre inconscientemente. Quando você vê que você está o tempo todo abrindo o celular, como se você estivesse abrindo a geladeira em busca de um sorvete ou um bolo de chocolate delicioso, lembre que você é como se fosse um ratinho ali que está procurando por uma recompensa, um queijo imediato. No final do The Social Dilemma, eles até dão algumas dicas do que você pode fazer para minimizar esse vício nas redes sociais. A gente tem responsabilidade em construir o futuro que a gente queira viver, principalmente como desenvolvedores de tecnologia. Qual é o tipo de tecnologia que eu quero criar para o futuro? Eu sempre tenho que pensar nisso e qual é o tipo de sociedade que eu quero criar para o futuro. Então o que a gente faz? A gente cancela tudo, deleta tudo, vai para as montanhas, fica num lugar que não tem internet? Não tem necessidade de você fazer isso. A internet e a tecnologia, como tudo na vida, ela tem um lado bom e um lado ruim. A gente precisa ter consciência e saber utilizar da melhor maneira possível. Então, o próprio site do Humane Technology, eu vou deixar aqui linkado na descrição também, ele dá algumas dicas do que você pode fazer
para reduzir o vício na internet ou nas redes sociais. E algumas dicas são: não olhe o seu e-mail o tempo todo, desative todas as notificações do seu celular, do seu e-mail, do seu WhatsApp, olhe com hora e tempo controlado. Hoje em dia os telefones eles te dão a possibilidade de colocar limite no uso dessas redes sociais para você ver que você está usando muito. Então coloca um limite ali de 15 minutos, 30 minutos por dia, o quanto você puder. Não pegue o celular de manhã, não pegue o celular na hora de dormir. Tenta criar um hábito de descanso. Eu também tô falando isso e refletindo sobre isso como uma prática que eu também preciso colocar em ação. Então eu tô falando isso pra você e tô falando isso como um recado pra mim mesma. E outra coisa que a gente pode fazer é procurar outros hobbies, como por exemplo, uma leitura num livro físico, ou mesmo que seja no celular, mas deixar em modo avião no telefone, ou por exemplo, uma jardinagem, ou uma corrida em ar livre, uma atividade física, algo que vai trazer benefícios que são mais duradouros e mais conscientes da nossa sociedade que a gente quer construir e que a gente quer criar. Se vocês quiserem deixar mais comentários de técnicas que vocês podem utilizar e a gente pode utilizar aqui para melhorar nossa qualidade de vida, reduzir essa ansiedade que a gente tem por conta das redes sociais, da tecnologia, informações a todo momento que a gente não consegue digerir, mas que a gente tem a necessidade, sente a necessidade de digerir e agora a gente sabe por quê. Deixa aqui nos comentários e até a próxima.